Olá pessoal, eu sou a enfermeira Laís Santos, professora de Corretas Relações Humanas e Profissionais, e na aula de hoje nós vamos abordar sobre cuidados paliativos. O que vocês já sabem sobre cuidados paliativos? Já ouviram falar sobre esse termo? O que ele significa? Vamos conversar um pouco mais sobre isso nessa aula, ok? Vamos começar? Sobre a questão de morte e morrer. Temos aqui três termos bastante importantes quando a gente abrange a questão da morte, a questão de morrer. A eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Vamos entender um pouco sobre cada um deles? Eutanásia, o termo tem origem na Grécia Antiga, eu, bom, e thanatos, morte. Seria uma morte boa. Para alguns estudiosos, eutanásia também significa morte fácil e sem dor, morte boa e honrosa e alívio da dor. Alguns povos eles tinham os costumes de dar fim à vida dos seus pais quando estavam sofrendo por alguma doença, ou, por exemplo, dar fim à vida de crianças que nasciam com deficiências severas. Isso era encarado como uma forma de acabar com o sofrimento de uma pessoa no final da vida. Então, em sentido geral, a eutanásia é uma interferência na vida, é o ato de provocar a morte por compaixão em um doente considerado incurável ou em estado terminal, com uma morte serena para acabar com um sofrimento intenso. Por via de regra, a eutanásia não se aplica jamais em pessoas que se encontram em pleno gozo de saúde, não importando se é jovem ou idoso. Então, a eutanásia é uma forma de aliviar a dor daquelas pessoas que estão em final de vida, que estão passando por alguma doença sem possibilidade de cura, tá? E as pessoas entendem a eutanásia como uma forma de acabar com aquele sofrimento. Como? Dando fim à vida daquela pessoa, ou seja, provocar a morte como uma boa ação, digamos assim. Né, provocar a morte como sendo a causadora do fim do sofrimento, né, como sendo quando acabando com o sofrimento de alguém. A eutanásia não é uma questão atual, né, é uma questão bastante antiga. O primeiro caso de eutanásia conhecido está relatado na Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, parágrafo 9 a 10, quando rei Saul, sendo um prisioneiro de guerra, ele implora por sua morte a uma Amalecita, a uma pessoa, né, desse local que ganhou o nome de Amalecita. Neste episódio, o rei Davi, ele mostra sua repugnância à prática da eutanásia, condenando o Amalecita à pena de morte, mesmo ele tendo tirado a vida de Saul por compaixão. Dois importantíssimos filósofos eram a favor da eutanásia, Platão e Sócrates, que afirmavam que a dor e o sofrimento seriam justificativa para o suicídio. Já Aristóteles condenava essa tese. Então, em sentido amplo, o que é a eutanásia? É uma forma de abreviar a vida sem sofrimento e sem dor daquelas pessoas enfermas, praticado por um médico, desde com o consentimento do paciente e da família. É uma discussão que já dura muito tempo, pois envolve, né, o morrer, o matar e deixar viver de alguém que sofre devido a uma doença. Então, é uma coisa aí bastante polêmica, a eutanásia. Já praticamos bastante em animais, né, cachorros, gatos, cavalos, etc., que sofrem de doenças terminais e que estão sofrendo, eles são eutanasiados, ou seja, eles recebem uma injeção para que eles morram sem dor, sem sofrimento e acabe com esse sofrimento desse animal. Então já é uma coisa que acontece no âmbito da veterinária. Mas na medicina isso ainda envolve muitos tabus, ainda envolve muita polêmica e ainda não acontece, ainda não é uma coisa que ainda é liberada para se acontecer na maioria dos países. E aí a gente vai entender mais ou menos o que acontece com toda essa polêmica. Por que essa polêmica acontece?
Para o direito, para a justiça, né, a pessoa ela é denominada sob o enfoque da personalidade. Este é o princípio da dignidade da pessoa humana. O que se entende por dignidade? É um ser humano viver em condições aceitáveis, tendo acesso irrestrito aos direitos básicos, alimentação, segurança, ir e vir, etc. Esse princípio é considerado um bem disponível e de excelência por natureza, tal qual a liberdade e a vida. Alguns pensadores acreditam que a eutanásia ela seria um passo em direção ao abismo, porque haveria, a partir daí, um total desrespeito à vida humana. No segmento social, a liberação da eutanásia abriria espaço para que pessoas fossem vítimas dessa prática sem o consentimento. Em algum momento a família cansou de cuidar de alguém, então aquela pessoa vai ser eutanasiada, mesmo que isso não fosse a vontade dela em vida. Inclusive, na Holanda, onde já existe, né, a maior abertura para as práticas de eutanásia, existem relatos de pacientes vulneráveis sendo submetidos a uma eutanásia secreta. Ainda há casos em que a família manda praticar a eutanásia contra os idosos, mesmo sem a permissão desse idoso em vida, apenas porque não querem mais cuidar, né? Outro caso em que sim seja o favor contra a eutanásia é a de que ela passaria a ser estimulada principalmente nos pacientes da rede pública de saúde. Então, o medo e os estudos, os pensadores sobre esse tema, eles têm medo de que no Brasil, se a eutanásia for liberada, isso vai começar a acontecer com as pessoas mais pobres na rede pública, como uma forma de acabar com aquela vida que está ali no final, né, não tendo mais possibilidade de terapia, para que se abra leito para outras pessoas. Isso envolve aí muitas questões de bioética, questões de ética, de várias questões de religião, sociais, psicossociais, de envolvimento da família, e envolve muitas questões polêmicas. Por isso que até o momento a eutanásia não é permitida no Brasil. Outro princípio importante quando a gente fala de eutanásia é a autonomia da vontade, ou seja, o ser humano tem autonomia para decidir sobre a sua vida, correto? É um fator moral e inerente à pessoa. Esse princípio é de suma importância para a questão da eutanásia, pois ele vai especificar normas sobre a autonomia e a dignidade do indivíduo. A dignidade humana não é apenas um direito do cidadão, mas um unificador de todos os direitos fundamentais. É também um valor intrínseco ao homem e abrange diversos valores existentes na sociedade. No entanto, existe uma discussão sobre ser absoluto ou não, né? A dignidade humana. A autonomia é absoluto ou não? O certo é que ele é de princípio geral e basilar, que diz respeito à vida, à liberdade e à igualdade de cada ser humano. E essa é a base do Estado democrático de direito. Então, assim, de forma geral, galera, nossos direitos como ser humano, a gente tem respeito, direito à vida, à liberdade e à igualdade como seres humanos. E aí que entra uma questão muito paradoxal. De modo geral, se a eutanásia é praticada, ou seja, se algum médico encerra a vida de uma pessoa, mesmo que a pessoa tenha pedido isso, olha, eu quero morrer porque eu não quero mais sofrer. Aí a gente está tirando a ele o direito à vida, tá? Então, se há a prática da eutanásia, há uma agressão do direito à vida. Porém, se o paciente é proibido de praticar a eutanásia, se a justiça vai falar, olha, não, você não pode morrer mesmo querendo, há uma agressão do indivíduo de dispor de sua autonomia e exercer sua dignidade humana. Então, a partir do momento que a gente proíbe a eutanásia, mesmo com a vontade do paciente, ele perde aqui o direito à liberdade e o direito à autonomia, certo? Essa é a questão paradoxal em relação à eutanásia. Se a gente pratica a eutanásia, há uma agressão do direito à vida, e se a gente não pratica, mesmo com o paciente pedindo, solicitando, consciente, tendo noção do que ele está pedindo, aí a gente estaria, teoricamente, violando a sua liberdade, dignidade e a sua autonomia.
Autonomia, que seria uma pessoa fazer, agir e fazer de acordo com suas escolhas e com o julgamento do que é melhor para si, agindo de acordo com seus valores, ideais e convicções. Devem ser respeitadas as crenças e os valores morais de cada pessoa, né, gente? Então, a autonomia é a pessoa fazer o que ela acha que é melhor para si mesmo. Esse princípio ele vai compreender o fato de que o paciente, nas suas faculdades mentais, ou na impossibilidade ou não impossibilidade disso, de seus familiares, então, se o paciente estiver em uso das suas faculdades mentais, ou seja, orientado, se ele sabe o que ele está escolhendo, é claro que se for uma pessoa desorientada, com problemas mentais, com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia, é claro que isso é visto de outra forma. Mas se é uma pessoa com faculdades mentais e razão, e que não é não, perdão, galera, na impossibilidade desse paciente estar orientado de seus familiares, né? Fazer a escolha de até onde vai um tratamento médico, até que limite se tem um tratamento médico, e o limite para se conformar com a morte. Né? Essa é uma das questões de mais debate, sem dúvida, dos últimos tempos, e indaga-se ainda se existe o direito de morrer. Ou seja, você tem direito de decidir sobre sua própria morte? De modo geral, no suicídio, ninguém vai poder te punir por você ter se matado, certo? Mas na eutanásia, o profissional de saúde ele pode ser julgado e pode ser punido por ter se envolvido na sua morte. Esse poder humano de dispor da própria vida tem sido contestado por juristas e filósofos. Em se tratando da disponibilidade da vida humana, o estudo da eutanásia cria interesses em todas as camadas e classes sociais. Ou seja, não se nega em vários aspectos da sociedade que o suicídio é um ato reprovável e vedado pelas leis de Deus, o que acaba trazendo um certo preconceito e uma certa dificuldade das pessoas em lidarem com a eutanásia como sendo algo aceitável, né? Porque não existe uma, não podemos negar que pela Bíblia, pelas leis de Deus, o suicídio seria um ato reprovável. Vamos lá. Um pensador chamado Hegel, ele deu uma seguinte afirmação sobre o direito à eutanásia, ou seja, o direito da pessoa escolher sobre a sua própria morte e o poder que o indivíduo tem sobre seu corpo. Ele diz o seguinte: tenho a vida e o corpo porque são meus, tudo depende da minha vontade. Assim, o homem pode matar-se e mutilar-se a seu entendimento. De acordo com esse pensador, o corpo é seu e você poderia fazer o que quisesse dele, tá? Inclusive, dizer não quero mais viver, estou num sofrimento que eu não quero mais passar e eu quero que minha vida seja encerrada a partir de tal momento. Existe aí, né, alguns pensadores que afirmam que o direito à morte, o direito à eutanásia é um direito que nós deveríamos ter como cidadão. Existe aí uma confusão entre eutanásia e suicídio assistido. Na verdade, tem uma diferença básica entre essas práticas. A eutanásia é quando um terceiro, ou seja, o médico, pratica um ato de misericórdia e acaba com a vida de um paciente. Né? Na eutanásia existe aí um assassinato, digamos assim, uma terceira pessoa, vai matar o paciente. No suicídio assistido, o próprio doente pratica esse ato, sendo o médico apenas um auxiliar, indicando meios para isso. Então, no suicídio assistido, o médico diria, olha, você vai fazer assim, 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 e isso vai acabar com a sua vida. Aí nós temos um suicídio assistido. Apesar de serem coisas diferentes, hoje em dia utiliza-se o termo eutanásia para designar tanto a eutanásia propriamente dita, feita pelo médico, quanto o suicídio assistido. Ok, galera, então nós vimos aqui a eutanásia, né, que é a morte adiantada. É alguém adiantar a sua morte, provocando-a com alguma medicação ou com alguma lesão, tiro, alguma coisa do tipo, tá? Geralmente isso é feito com medicações que a pessoa vai morrer sem sentir nenhuma dor, ok?
ela vai simplesmente dormir e não vai mais acordar. Isso para que se encerre algum quadro de sofrimento muito intenso. Um câncer que está trazendo muita dor, um sofrimento, alguma coisa que a pessoa não quer mais passar por isso e ela acaba pedindo para que se encerre a sua vida. Nós vemos diversos casos aí na televisão de pessoas que entram na justiça pelo direito de serem eutanasiados, ou seja, pelo direito de morrerem e não precisarem mais passar por algum tipo de sofrimento, certo? No Brasil, isso ainda não foi permitido pela justiça brasileira. Já o termo distanásia é o oposto disso. A distanásia é pouco conhecido, porém muitas vezes é praticado, muitas vezes, tá? Não é uma coisa pouco comum. Ela é conceituada como uma morte difícil ou penosa, uma morte prolongada, ou seja, a pessoa já está em processo de fim de vida, ela já está com uma doença que não pode mais ser curada, ela já está em muito sofrimento e as pessoas elas não desistem e continuam fazendo diversos procedimentos para manter a vida biológica de um paciente, mesmo não tendo nenhuma condição dele se curar e voltar a ser o que ele era antes. Isso é a distanásia, que acontece esse prolongamento do processo da morte por meio de tratamentos que apenas prolongam a vida biológica do paciente, ou seja, vai manter o paciente vivo, porém sem nenhuma qualidade de vida, sem nenhuma dignidade. Também pode ser chamada de obstinação terapêutica, quando o médico não quer admitir o fim da vida e ele continua fazendo de tudo para manter aquele paciente ali, mesmo aquele paciente não tendo nenhuma condição, nenhuma dignidade, nenhuma qualidade de vida. Imaginem, galera, o seguinte cenário: um respirador mecânico, hemodiálise para substituir o rim, bombas de infusão botando milhares de medicações para dentro do paciente, medicamentos que mantêm o coração batendo e a pressão arterial. Se você desligar o medicamento, o coração para de bater. Antibióticos, sedativos, analgésicos para dor, se alimentando por uma sonda, urinando por uma sonda, evacuando em fraldas. Inconsciente, o paciente inconsciente, diversas lesões na pele. Em que momento o paciente deixa de existir e dá lugar a máquinas e medicações? Em que momento a vida daquele paciente está sendo mantida através de máquinas e de medicações? Qual é o limite da intervenção médica em uma vida? Até onde o médico pode ir para se evitar a morte de alguém que não tem nenhuma perspectiva de melhora, não tem nenhuma perspectiva de sair daquela situação e viver novamente, certo? O que fazemos quando um coração passa a bater apenas impulsionado por medicações? Aí entra a questão da distanásia. Se aquela pessoa que se encontra nesse estado aqui, galera, ó, nesse estado que nós estamos vendo aqui, se essa pessoa não tem mais condições de viver sem uma máquina, sem medicamento, sem sondas, até onde vai a intervenção médica? Vale tudo para manter essa pessoa apenas viva, porém sem nenhum tipo de qualidade, nenhum tipo de dignidade? O que vocês acham sobre isso? Pensem aí na casa de vocês. Quando eu pensei sobre a aula de distanásia, eu lembrei de um paradoxo da antiga Grécia, e que dizia que uma analogia que dizia o seguinte: quem afinal é o ser humano? Quem é o ser humano? Esse paradoxo é chamado do navio de Teseu. Teseu ele era um guerreiro que foi para uma ilha chamada Ilha de Creta e lá ele lutou com o Minotauro no labirinto. Já conhecemos essa história, né? O Minotauro, metade pessoa com a cabeça de um touro. Ok, matou o Minotauro. Ele navegava os mares com seu navio imponente, o navio de Teseu. Porém, na longa viagem de volta para casa, as peças do navio foram se exaurindo e foram quebrando. E as peças eram substituídas por outras peças, e por fim o paradoxo questiona: quando todas as peças originais do navio forem substituídas, ele ainda será o navio de Teseu? O que isso quer dizer? Este navio, ele saiu de uma ilha assim.
Na volta, ele perdeu essa parte aqui e foi substituída. Perdeu essa parte aqui e foi substituída. Perdeu isso aqui e foi substituído. Perdeu as velas foram substituídas. Perderam os ramos foram substituídos. Ao chegar no seu destino final, esse ainda vai ser o navio original de Teseu? Isso é um paradoxo da antiga Grécia e que me veio à cabeça quando a gente pensa nesse paciente que está sofrendo de estanásia. Observem a próxima imagem, galera. Essa pessoa que está aqui, né, com o seu rosto escondido, ela está respirando por aparelhos, ela está sendo alimentada por uma sonda ou até mesmo direto na veia. Tem situações em que o paciente não pode nem receber comida na sonda, ele é alimentado direto pela veia. Procedimentos invasivos todos os dias, furar, e botar catéter, e botar sonda, e tira sonda, e bota catéter, e bota tubo, e tira tubo. Uma máquina substitui o rim, um medicamento que mantém o coração batendo. Em algumas situações, até mesmo alguns aparelhos, eles podem ser utilizados para fazer o papel do coração, como o ECMO, né, que ficou famoso aí com o Paulo Gustavo, que infelizmente acabou falecendo. Era um aparelho que estava substituindo o coração dele, gente. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, trabalhando 24 horas por dia, apenas para manter essa pessoa viva. Viva como? Com o coração batendo? Ok, mas ela realmente estava viva? Analgésicos 24 horas por dia, sedativos 24 horas por dia, antibióticos mantendo bactérias sob controle, até que eles não consigam mais manter as bactérias sob controle. E nesse momento, todas as funções da vida elas são substituídas por máquina. O que ainda restou da vida da pessoa que está em cima daquele leito? Dessa mulher, né? Parece ser uma mulher. Se todas as peças de um navio são substituídas, até que ponto ele vai continuar sendo o mesmo navio? Até que ponto pode ir a intervenção médica visando a simples manutenção da vida biológica de uma pessoa, mesmo que ela fique desprovida de toda a sua dignidade humana, de personalidade, de autonomia e de consciência? Até que ponto essa pessoa que está aqui sendo mantida viva por diversos aparelhos, ela continuará sendo a mãe, amiga, irmã, filha, esposa, trabalhadora que um dia ela foi? Qual é a sua opinião a respeito disso? Qual é a sua opinião sobre a distanásia, que é manter a vida humana a todo custo, mesmo que isso custe a dignidade da vida humana? Ou a eutanásia, que para se manter a dignidade da vida humana, a vida humana é encerrada de forma adiantada? O que você acha a respeito disso? Pensa aí na sua casa, o que você prefere? Se você estivesse muito doente, você ia preferir dar fim à sua vida de forma adiantada por um medicamento, ou você ia preferir ser mantido vivo a qualquer custo, mesmo que isso signifique que você não vai ter mais personalidade, não vai ter mais nenhum órgão seu funcionando, as pessoas vão fazer tudo por você e as máquinas vão fazer tudo por você. Qual é a sua opinião a respeito disso? E aí nós entramos numa questão da bioética. Nós vimos um pouco sobre bioética nas aulas anteriores, certo? E aí, a bioética, a eutanásia e a distanásia, ambas as práticas são vedadas pelo Conselho Federal de Medicina. Tanto a eutanásia quanto a distanásia são proibidas, gente. Lá no Código de Ética da Medicina, está lá no capítulo 5, é vedado ao médico, ou seja, é proibido ao médico abreviar a vida de um paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Então, é proibido o médico acabar com a vida de um paciente, mesmo que esse paciente tenha pedido a ele para fazer isso. Tá bom? E aí entra o parágrafo único. Nos casos de uma doença incurável e terminal, esse médico ele vai oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, ou seja, querendo curar aquela pessoa de qualquer maneira, levando sempre em consideração a vontade do paciente ou, na sua impossibilidade, a vontade de seu representante legal.
ok? Como se sabe, a eutanásia ela é considerada uma conduta incriminada pelo Código Jurídico Brasileiro, embora não exista um termo específico para eutanásia no Código Penal ou no Código de Ética Médica. No Código de Ética, a eutanásia é dita como abreviar a vida de um paciente. A questão principal da não aceitação da eutanásia, ela está fundamentada na impossibilidade de um terceiro dispor de um direito que é intransferível, ou seja, a vida. A vida é um direito pessoal e intransferível. Você não tem como transferir a responsabilidade sobre sua vida para ninguém. Compete, portanto, apenas ao titular da vida abdicar ou dispor desse direito, no caso do suicídio, não lhe sendo lícito consentir a terceiros o encurtamento ou a abreviação da sua própria vida. Sendo assim, o suicídio não é considerado crime, até porque não tem-se a quem punir. Diante de um suicídio, a pessoa vai morrer e não tem a quem ser punido. Afinal de contas, a vida realmente é dela, é um direito dela, e se ela quer tirar sua vida, isso não é uma coisa punível. Porém, a pessoa não pode entregar a uma terceira pessoa o direito sobre a sua vida. Isso é condenado pelo Código Penal brasileiro e pode levar até à prisão. O Código de Enfermagem igualmente veda aos profissionais da enfermagem a participação em procedimentos que interrompam a vida e antecipem a morte, mesmo que com razões de pôr fim a sofrimento. Então, lá nas proibições do Código de Enfermagem, nós temos: é proibido promover ou praticar prática destinada a antecipar a morte de uma pessoa. É proibido pelo Código de Ética também da enfermagem, tá, galera? O Código de Ética Médica, ele prevê ainda nos princípios fundamentais que, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico vai evitar a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e vai propiciar aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos que forem apropriados. Ou seja, a distanásia passou também a ser considerada como uma prática antiética. A obstinação terapêutica. O médico não deixa que o paciente terminal, o paciente no fim da vida, tenha o seu descanso. Ele quer, a qualquer custo, manter esse paciente vivo. E aqui nessa ilustração está dizendo bem, né? O paciente era um passarinho que queria ir embora, mas estava aprisionado pelo próprio médico. Isso é uma distanásia e também é considerado uma prática antiética pelo Código Médico, tá, galera? Mas e agora? Diante dos dois extremos de intervenções médicas no processo de morte ou morrer, o que fazer? Podemos dizer que existe um meio caminho? A eutanásia, que é a interrupção da vida diante da perda de qualidade, a despeito da vida biológica. Não interessa se essa vida vai acabar. Acabou a qualidade, então, teoricamente, a vida não valeria tanto. Eutanásia. Distanásia, o oposto. Excessos de intervenção médica para manter a vida biológica a despeito da total perda de qualidade dessa vida. Podemos dizer que existe aí um meio do caminho, um meio termo entre o excesso de intervenção e nenhuma intervenção, que no caso é a ortotanásia. Vamos entender o que é a ortotanásia? Diante do dilema entre prolongar a vida em tempo, porém sem nenhuma qualidade, ou encerrar a vida para que se acabe com o sofrimento e a dor, nos deparamos com um novo conceito, a ortotanásia. De forma do significado, etimologicamente, ou seja, a palavra ortotanásia, ela significa morte correta. Orto, certo, thanatos, morte. Ou seja, o que é a ortotanásia? O não prolongamento artificial do processo de morte, além do que seria o processo natural feito pelo médico. A ortotanásia é a interrupção dos procedimentos artificiais para manter a vida, porém,
não se adianta a morte. Seria um meio termo aí em que a pessoa morreria de forma natural, o mais natural possível, sem excesso de intervenções e também sem ser adiada essa morte. E aqui nós temos o artigo do Código Federal de Medicina. No artigo 1º diz que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que visem prolongar a vida do doente em fase terminal, com enfermidades graves e incuráveis, respeitando a vontade da pessoa ou de seu representante legal. O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação. A decisão referida deve ser fundamentada e registrada no prontuário. Tem que ter um motivo para que se cessem as intervenções para prolongamento da vida. É assegurado ao doente ou ao seu representante legal o direito de solicitar uma segunda opinião médica. Se a pessoa acha que o paciente ainda tem condição de viver, ela tem o direito de solicitar uma segunda opinião médica. O doente vai continuar a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levem a sofrimento, assegurando assistência integral, conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive sendo assegurado o direito da alta hospitalar. Os pacientes que entram em processo de ortotanásia, eles têm direito a fazer isso na sua casa, né, gente? Já que não vamos ter nenhum procedimento artificial para manter a vida, ele pode ir para sua casa para morrer em paz entre os seus queridos, ao invés de morrer numa cama de hospital, desta forma que a gente viu aqui, né, gente? Segundo Moritz, um paciente é considerado em condição terminal quando sua doença, independente das medidas adotadas, evolui de forma inexorável para a morte. A irreversibilidade da doença é definida de forma consensual pela equipe médica, baseada em dados objetivos e subjetivos. Estabelecido esse diagnóstico de terminalidade, os cuidados paliativos entram como principal objetivo da assistência a esse paciente. Tá, gente? A gente não decide que um paciente tem condição terminal só porque ele é muito idoso, só porque a doença é muito grave. As condições terminais são decididas pelo médico mediante uma consensual, né, um consenso entre a equipe, em que todos os profissionais responsáveis por aquele paciente chegam à conclusão de que aquela doença não tem mais como ser tratada. E aí nós temos a questão da autonomia do paciente. Em 2012, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que fala sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. O que quer dizer isso? Vamos entender. Diretivas antecipadas é um conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados terapêuticos, tratamentos que quer ou não quer receber no momento em que ele estiver incapacitado de expressar livre e espontaneamente sua vontade. Então, gente, basicamente, o que é as diretivas antecipadas de vontade? Quando uma pessoa sabe que a sua doença está se encaminhando para um fim terminal, que em algum momento ela vai ser sedada e ela vai ser entubada, então ela vai ter uma parada cardíaca. No momento que se tem uma parada cardíaca, a gente não consegue expressar qual é a nossa vontade, né? Não é isso, gente? Eu estou lá numa parada cardíaca, eu vou falar, não quero que me ressuscite. Não, isso não acontece, não é? Então, essas diretivas antecipadas é o paciente que, mesmo sem estar em parada cardíaca, ele vai fazer um documento onde ele vai dizer que ele não aceita ser ressuscitado caso ele esteja em parada cardíaca. Ou seja, ele vai decidir ainda em vida sobre o que ele quer e consciente, né, de forma consciente, sobre o que ele quer ou não receber no momento em que, por acaso, ele se encontre inconsciente, certo? Por exemplo, pessoas que decidem não serem entubadas,
pessoas que decidem não receberem transfusão de sangue, elas já vão deixar isso escrito num documento para que, se elas estiverem inconscientes, entubadas, sedadas, as pessoas não façam o que elas não queriam fazer em vida, certo? Nessas decisões sobre cuidados e tratamento dos pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de se expressar de maneira livre e independente, o médico vai levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes, certo? Caso o paciente tenha designado um representante legal para tal fim, um procurador ou alguém da família que é responsável por essas diretivas depois que ele estiver inconsciente, as informações serão levadas em consideração pelo médico. O médico vai deixar de levar em consideração essas diretivas antecipadas do paciente ou do seu representante, que em sua análise estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. Por exemplo, se um paciente está para morrer, ele sabe que a doença dele é terminal, e ele vai ter uma diretiva médica em que ele diz que não quer ser alimentado caso ele seja entubado. Isso está em desacordo com os preceitos do Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica diz que o médico não pode deixar um paciente com fome, certo, gente? Então, mesmo se o paciente falar, eu não quero ser alimentado, o médico pode e deve não concordar com as diretivas que vão levar de alguma forma sofrimento a essa pessoa, mesmo ela estando inconsciente. Então, algumas diretivas, se violarem o Código de Ética Médica, os médicos podem e devem não cumpri-las, certo? As diretivas antecipadas do paciente vão prevalecer sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive desejo de familiares. Então, se a pessoa botou aqui, ó, do not resuscitate, não ressuscitar. Se ela tiver uma parada cardíaca, ela não quer ser ressuscitada. No momento da parada cardíaca, se os familiares disserem, não, eu quero que faça a ressuscitação desse paciente, não interessa qual era a vontade dele. A diretiva do paciente, ela deve prevalecer sobre o desejo do familiar. Então, o médico não pode fazer o que não está aprovado pelo próprio paciente. O médico vai registrar no prontuário essas diretivas antecipadas que lhes forem diretamente comunicadas pelo paciente. Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou a falta de consenso, ou seja, o familiar não entra em acordo com a diretiva e etc., o médico ele pode recorrer ao comitê de bioética do hospital onde ele trabalha. Caso ele exista, ou na falta desse comitê, ele pode recorrer ao Conselho Regional e Federal de Medicina para se fundamentar sobre a sua decisão diante de conflitos éticos, quando entender que essa medida for necessária e conveniente. Aqui nós temos aqui, ó, um testamento vivo. Uma pessoa fez uma tatuagem dizendo perdão, não ponha essa pessoa em nenhum tipo de suporte de vida artificial por nenhuma razão que seja. Está dizendo aqui. Use órgãos, né? Tire órgãos reutilizáveis quando ele estiver morto. E depois cremem todas as partes remanescentes. Então, essa pessoa colocou aqui uma tatuagem, até com a assinatura dele, de testemunhas, tá? Que ele não quer ser colocado em nenhum tipo de manutenção de vida artificial, ventilador mecânico, hemodiálise, ECMO, e que ele quer que seja feito doação dos seus órgãos que sejam reutilizáveis e depois que todo o resto seja cremado. Esse paciente aqui, no caso, era um médico. Ele fez uma tatuagem dizendo: não entubar, não reanimar. Do not resuscitate. DNR, não ressuscitar. Pulseiras, por favor, não ressuscitar. Isso é uma polêmica, né, gente?
mas faz parte das diretivas antecipadas de vontade do paciente. Ele tem o direito, ele tem o dever, o médico, né, tem o direito e o dever de cumprir a vontade do paciente. Tem o dever de obedecer o que o paciente queria para a vida dele. Ele não quer ser mantido em suporte ventilatório. Ele não quer ser colocado num suporte ventilatório caso ele tenha uma parada cardíaca, ok? Corroborando aí com a promoção do bem-estar da pessoa no processo de morrer, os alicerces de sustentação das ações profissionais estão bem ancoradas nos 4 princípios da bioética que nós vimos na aula anterior, ou seja, a autonomia do paciente, a justiça, a beneficência e a não maleficência, devendo ser um norte para as práticas, reflexões e atitudes dos profissionais. Diante desses desafios, o Corém de São Paulo determinou: a tomada de decisão pela ortotanásia é um ato médico, ou seja, nós como enfermeiros não temos o direito de determinar isso, tá? Os profissionais de enfermagem, como membros da equipe de saúde, devem participar das discussões sobre os limites da intervenção no processo inevitável de morte, respeitando a decisão do paciente e de seus familiares. A participação dos profissionais de enfermagem na ortotanásia é uma decisão de foro íntimo e de natureza facultativa. O que quer dizer isso aqui? Se a sua religião, como profissional de saúde, não te permite fazer parte da ortotanásia, você tem o direito de se recusar e passar esse paciente para um outro profissional, né? Se você, como ser humano, você não se sente bem participando de uma ortotanásia, ou seja, deixando o paciente morrer sem intervenções desnecessárias, você tem o direito, né, uma decisão é facultativo da sua participação ou não na ortotanásia. Na eutanásia é proibido, tá, gente? Estamos falando de ortotanásia, não de eutanásia. O papel da enfermagem nos cuidados assistenciais na terminalidade, ele tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa, respeitando os limites éticos e os limites legais. E aí, galera, diante de tudo que nós vimos aqui, entra em uma outra questão, os cuidados paliativos. Vamos entender o que é cuidado paliativo e tirem suas próprias conclusões sobre o que vocês acham sobre isso. É importante ressaltar que não existe resposta fácil para essas perguntas, gente. Se fosse tão fácil assim, a gente não estaria até hoje aí com essa polêmica envolvendo ortotanásia, eutanásia, distanásia. Não existe resposta certa, não existe resposta errada, tá? Existe uma resposta ética baseada em princípios morais, mas que varia muito de caso a caso, certo? Então, sobre cuidados paliativos. Nós vimos que diante de uma doença sem possibilidade terapêutica, ou seja, não existe chance de cura nem de recuperação para essa doença, nós temos a ortotanásia, que é um meio termo entre os extremos de prolongar a vida e encerrá-la precocemente. Porém, no momento da escolha pela morte, de forma natural, com um mínimo de intervenções médicas e procedimentos invasivos, devemos garantir a dignidade da pessoa humana até o momento de sua morte. E digo mais, até depois do momento da sua morte, né, gente? A pessoa, mesmo depois de morta, ela tem direito à dignidade. Então, a gente vê por aí absurdo sendo feito de tirar foto de cadáveres, de expor cadáveres, até mesmo do extremo de pessoas estruparem cadáveres, né, gente? Até depois da morte, nós temos o direito à nossa dignidade humana. E é aí que entram os cuidados paliativos. O Dr. Robert Tycross, ele fala sobre uma dificuldade do médico em dizer a verdade ao paciente. Quando essa verdade desnuda a terminalidade da vida e a ausência de uma perspectiva de cura, coloca-se em jogo o próprio medo da morte do médico e as pressões culturais associadas. Fica então uma ideia de que com a verdade dolorosa nós vamos destruir a esperança e levar o paciente irreversivelmente a um desespero e à depressão. Então, conclui-se, quando um paciente está no final da vida,
que dizer a ele essa verdade, de que ele não tem mais perspectiva de cura, vai levar ele a uma desesperança, vai levar ele a um desespero e a depressão. Mas conclui-se que a verdade não é bem isso, né, gente? Conclui-se que a mentira e a evasão, evitar contar a verdade para o paciente, são o que realmente isola um paciente atrás de um muro de palavras ou no silêncio, impedindo a adesão terapêutica, impedindo o paciente de compartilhar os seus medos, angústias e preocupações. Enfatiza que devemos ter o compromisso da abertura e da honestidade e que o primeiro desafio ético do médico é equiparar a si mesmo de boas habilidades de comunicação e de sensibilidade. Falou muita coisa aqui, né, Dr. Robert Tycross? Às vezes a gente mente para o paciente, o médico mente para o paciente porque não tem coragem, achando que se contar para ele a verdade, ele vai entrar num poço de depressão, de desespero. Quando, na verdade, a mentira e esconder a verdade vai fazer com que ele não tenha capacidade, ele não consiga compartilhar de forma honesta os seus medos, angústias e preocupações, o que vai gerar mais sofrimento para esse paciente, ok? E aí entramos no conceito de cuidados paliativos, que são baseados no princípio da bioética da autonomia do paciente, através do consentimento dele, possibilitando que ele tome suas próprias decisões, e também no princípio de beneficência e não maleficência. Os cuidados paliativos eles vão desenvolver um cuidado ao paciente, visando qualidade de vida e manutenção da dignidade humana no momento da morte, no decorrer do processo de doença, terminalidade da vida, na morte e até mesmo depois, no período de luto da família. Segundo a definição da OMS, em 2002, cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da proteção ao sofrimento, proteção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Os cuidados paliativos eles não se baseiam em protocolos, mas em princípios. Vamos ver os princípios dos cuidados paliativos daqui a pouquinho. Não se fala mais o termo terminalidade, mas se diz doença que ameaça a vida. Indica-se o cuidado desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida e expande-se o campo de atuação. Não falaremos em impossibilidade de cura, mas falaremos da possibilidade ou na possibilidade ou não de tratamento modificador de doença. Dessa forma, nós afastamos a ideia de que não tem mais nada a fazer. Exemplo, né, isso é muito comum, um paciente com câncer terminal, o médico dá para ele 1 mês de vida, e aí não tem mais nada a fazer. Não, tem muita coisa a fazer, né? Um paciente que está aí numa doença que ameaça a vida, não existe possibilidade de tratamento modificador dessa doença, ou seja, tratamento que vá curar essa doença, mas tem muita coisa para a gente fazer para não causar sofrimento e para aliviar todo e qualquer sofrimento que essa pessoa possa ter no final da vida. Pela primeira vez, uma abordagem inclui a espiritualidade dentre as dimensões de um ser humano. A família é lembrada, é assistida também após a morte do paciente, durante seu período de luto. Então, os cuidados paliativos eles trazem questões complexas e abrangem vários aspectos do ser humano, como aspectos físicos, alívio da dor, a falta de ar, que é a dispneia, né? Outros sintomas, funcionalidade, para esse paciente ficar funcional até o final da sua vida, hidratação, nutrição, a comida, a água, para ele não ter sede, para ele não ter fome, sofrimento psicológico, ansiedade, depressão, angústia. No fim da vida, as últimas horas, quando a morte ocorre, de que forma que isso é abordado com a família, de que forma que o paciente é acolhido nesses momentos. Questões espirituais, da esperança, do significado da vida, valores, questões existenciais,
Questões sociais, dinâmica familiar, como vai ficar a dinâmica familiar sem essa pessoa que vai morrer? As finanças, a parte financeira, questões legais, testamento, quando a pessoa morre, se está tudo certinho nas questões do documento, as práticas profissionais de cuidadores, equipe de profissionais, voluntários, a doença em si, o diagnóstico, o prognóstico, a conduta e o sofrimento pelas perdas, respostas emocionais e o processo de luto. Então tem muita coisa para a gente fazer. Não existe mais isso de não temos mais o que fazer. Na verdade, temos muita coisa para fazer diante de um paciente que sofre de uma doença que ameaça a vida. Então aqui vamos falar um pouco sobre os princípios dos cuidados paliativos, tá, galera? Princípio número 1, promover alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, tá? É necessário conhecimento específico das medicações, adoção de medidas sem ser medicações, como, por exemplo, massagens, banho quente, a abordagem dos aspectos psicossociais e espirituais também desse paciente, que é uma dor espiritual muito além de uma dor apenas física, que a gente chama de dor total, né, ou sintoma total, onde os fatores que pioram ou melhoram a dor, eles devem ser levados em consideração nessa abordagem. Avaliar e considerar a morte como um processo normal da vida. É muito difícil, né, gente? É mais fácil falar do que fazer. Mas a morte, ela é um processo normal da vida. E os cuidados paliativos, eles trazem esse princípio. O Bernard Long, em seu livro A Arte Perdida de Curar, ele afirma que as escolas de medicina e os estágios nos hospitais preparam os futuros médicos para tornarem-se oficiais maiores da ciência e gerentes de biotecnologias complexas. Muito pouco se ensina sobre a arte de ser médico. Os médicos aprendem pouco a lidar com os moribundos, as pessoas aí que estão em processo de morte. A realidade mais fundamental é que houve uma revolução biotecnológica que possibilita o prolongamento interminável do morrer. Ou seja, uma pessoa já vai morrer e a gente prolonga essa morte por muito tempo. O cuidado paliativo resgata a possibilidade da morte como um evento natural e esperado no processo de doença que ameaça a vida e coloca um ênfase na vida além da morte. Coloca um ênfase no que ainda o paciente pode viver. Ao invés de colocar ele numa UTI, entubado, para ficar meses, talvez ele tenha mais uma semana de vida com qualidade junto dos seus familiares em casa. E é isso que diz os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos falam sobre não acelerar nem adiar a morte. Então, o cuidado paliativo não tem nada a ver com eutanásia, gente. Eutanásia, a gente vai acelerar essa morte. Ainda existe esse equívoco de cuidado paliativo, é você deixar a pessoa com dor, é deixar a pessoa morrer de uma vez. Na verdade, não. É um diagnóstico objetivo, embasado, o conhecimento da história, da doença e o acompanhamento vai ajudar o profissional nas suas decisões. E dessa forma vamos errar menos como profissional e vamos nos sentir mais seguros na decisão de não acelerar nem adiar a morte. Os cuidados paliativos, eles integram aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. Né? O Brasil é um país de pessoas muito religiosas. E no momento do processo de morte, isso fica bem aflorado na vida das pessoas, né? A doença, principalmente aquela que ameaça a vida, ela costuma trazer uma série de perdas com os quais a família e o paciente são obrigados a conviver. Quase sempre não estão preparados para isso. O paciente perde a autonomia, a autoimagem, a autoestima, a segurança, capacidade física, respeito. Ele perde perdas concretas, né? Ele perde perdas materiais, como ele perde o emprego, ele perde o dinheiro, ele perde o status, o que pode trazer angústia, depressão e desesperança para esses pacientes. E isso vai interferir na evolução da doença, na intensidade e frequência dos sintomas e podem apresentar aí uma maior dificuldade do controle dos cuidados desse paciente.
Então, existe essa abordagem sobre a ótica da psicologia que é fundamental. A novidade é que é possível abordá-lo também sob o ponto de vista da espiritualidade, ou seja, da religião, de Deus, qual seja a espiritualidade, a religião que a pessoa acredite, que se confundem e se sobrepõem à questão religiosa também. 95% dos americanos, eles creem numa força superior, e 93% gostariam que os médicos abordassem essas questões de força superior se eles ficassem gravemente enfermos, tá? Então, lembrando que um paciente, ele é um sujeito que é físico, tem suas crenças e tem também os seus princípios que devem ser abordados aí no final da vida desse paciente. Quinto princípio, oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto for possível até o momento da sua morte. Então, a gente não vai fazer tudo por ele. A partir do momento que ele possa fazer alguma coisa por conta própria, ele possa passear, ele possa fazer suas coisas, ele possa fazer seus trabalhos, o que ele quiser fazer, até onde ele conseguir fazer. Então, o mais ativo possível até o momento em que ele não conseguir mais, até o momento que ele vier a óbito. E 6, oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares desse paciente durante o processo de doença e após a morte no enfrentamento do luto. Nunca estamos completamente sós. O ser humano é, por natureza, um ser gregário, um ser que gosta de agregar pessoas ao seu lado, gosta de família. Todo o núcleo familiar de um paciente também adoece. Diante de uma doença como um câncer, uma doença que ameaça a vida, uma doença autoimune, uma esclerose lateral, é uma doença que a gente sabe que não tem cura, toda a família adoece. Tanto durante o processo de doença, quanto após o luto, quanto após a morte desse paciente. E até o próprio paciente, eu imagino que ele vai se sentir melhor se ele souber que a família vai ter um sistema de suporte após a sua morte. Às vezes as pessoas ficam preocupadas no momento da morte de quem vai cuidar de seus familiares. Então, se eles souberem que a família vai ter um apoio após a sua morte, eles vão ter um final de vida mais tranquilo, eles vão ter mais tranquilidade para passar pelos seus últimos momentos de vida. É necessário uma abordagem multiprofissional, ou seja, com vários profissionais, que foque nas necessidades dos pacientes e dos familiares, inclusive, como eu falei, após a morte, no processo de luto. Então, aí é uma abordagem ampla, não é apenas o médico, é o enfermeiro, é o técnico que vai ajudar esse paciente, é o nutricionista, é o psicólogo, é a psiquiatra, é assistente social, fisioterapeuta. Então, existe aí essa abordagem multiprofissional que é necessária quando a gente fala de cuidados paliativos. Número 8, a gente vai melhorar a qualidade de vida e vai influenciar positivamente o curso da doença, com uma abordagem holística, ou seja, o paciente em todos os seus aspectos físico, psicológico, religioso, espiritual. Não apenas como um ser biológico apenas, respeitando os seus desejos e necessidades, melhorando o curso da doença e melhorando a experiência desse paciente com a sua doença. E isso é a experiência de vários serviços de cuidados paliativos e também prolongam a sobrevida. Então, um paciente mais feliz, um paciente mais sossegado, ele vai ter até uma vida um pouco mais longa. E ele vai ter qualidade, ou seja, ele vai ser respeitado, vai ter os seus sintomas controlados, os seus desejos e necessidades atendidas, e ele vai poder conviver com seus familiares até o último dia da sua vida. É isso que é muito importante, né, gente? Podendo resgatar as suas pendências, conversar, resolver o que ficou pendente, pedir perdão, oferecer perdão, e aí tanto o paciente fica mais tranquilo, como também a família vai ficar mais tranquila nesse processo de fim de vida, não é?
E nisso aqui, galera, a gente vê uma questão muito assim, o paciente diabético, vamos supor, um paciente diabético que está em cuidados paliativos, e ele fala, nossa, eu queria tanto comer um doce. E aí, o que que você vai fazer? Ah, não, não pode, você é diabético, você não pode comer doce, né? Isso não vai influenciar de forma nenhuma o curso da doença dessa pessoa. Então, sendo paciente de cuidado paliativo, a gente vai deixar ele comer o que quiser, assistir o que quiser, desde que isso não vá prejudicar, não vai causar dor, né? Não vai mais dar para a gente curar esse paciente. Então, a gente deixa ele viver o resto da vida dele de forma feliz, confortável, fazendo aquilo que ele tem desejo de fazer. E 9, o princípio de número 9, o último. O cuidado paliativo deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como, por exemplo, a quimio e a radioterapia em caso de cânceres. E vai incluir todas as investigações necessárias para compreender e controlar as suas situações clínicas estressantes. Então, pela própria definição dos cuidados paliativos, eles vão ser iniciados a partir do momento em que se diagnostica uma doença que ameaça a vida, né, potencialmente mortal. Dessa forma, nós vamos cuidar do paciente em todos os momentos da evolução da doença, tanto no começo, no meio e no fim, que é o que vai gerar a morte. Portanto, não devemos privá-lo de recursos diagnósticos e terapêuticos e do conhecimento que o médico pode oferecer. Devemos utilizá-los de forma hierarquizada, levando em consideração os benefícios que podem trazer e os malefícios que devem ser evitados. Por exemplo, galera, uma pessoa que tem um câncer terminal, vale a pena submetê-la a uma cirurgia em que ele pode não sair da sala de cirurgia e ele vai perder os últimos momentos de vida que ele teria com a sua família? Vale a pena? Que benefício que a cirurgia vai trazer? A cirurgia vai salvar a vida dele ou vai só prolongar, talvez, e talvez matar? Isso tudo tem que ser levado em consideração. E é o que eu disse, não existe resposta fácil, não existe resposta certa e resposta errada quando a gente fala sobre cuidados paliativos. No Brasil, o cuidado paliativo teve início na década de 80, muito impulsionado também pela epidemia de HIV, né, gente? Naquela época não dava para se curar o HIV. Então, muita gente entrou em cuidados paliativos quando eles foram contaminados pelo vírus e desenvolveram a AIDS. E teve um crescimento significativo a partir do ano 2000, com a consolidação de serviços já existentes e a criação de outros serviços menos importantes. A cada dia nós vemos surgir no Brasil novas iniciativas e ainda temos muito a crescer no que diz questão de cuidados paliativos. É um tema bem recente, é um tema aí que ainda está engatinhando e ainda temos muita coisa a crescer no território do Brasil sobre os cuidados paliativos, tá? Dessa forma, é maior nossa responsabilidade de firmarmos um compromisso para unidos como profissionais, num único propósito, ajudarmos a construir um futuro promissor para os cuidados paliativos, para que um dia, não muito distante, todo cidadão brasileiro possa se beneficiar com essa prática. O que se aborda em geral nos cuidados paliativos, gente? Controle da dor, dispneia, falta de ar, né? Tosse e secreção de vias aéreas que incomoda, a náusea e o vômito, vamos tentar controlar a náusea e vômito, constipação e diarreia, que também incomoda o paciente, delírio, né, que é a perda da consciência, ansiedade e depressão, o cansaço, sudorese, suor, prurido, coceira, caquexia e anorexia, perda da massa muscular, falta de fome, o paciente não conseguir se alimentar, obstrução intestinal maligna, devido a um câncer, por exemplo, obstrução urinária em cuidados paliativos, quando o paciente não consegue mais urinar, ele pode sentir dor devido a isso. E hemorragias. Tudo isso a gente vai abordar nos cuidados paliativos. E aqui nós temos um pequeno poema do Patativa do Assaré que diz: Morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei nesse mundo, você já matava a gente.
eu guardei na minha mente esse seu grande rigor. Porém, lhe peço um favor para ir ao campo santo. Não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. Então, aqui, galera, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. É uma discussão polêmica, é uma discussão difícil. Muitas vezes a gente não gosta de falar sobre morte, mas é, sim, um processo normal, comum no nosso cotidiano como profissionais de saúde. E agora nós temos tantas coisas a serem discutidas, de que forma a gente, como profissional de saúde, pode contribuir para que a morte chegue para nossos pacientes sem dor para ele, né? Para que a morte chegue, porque ela vai chegar, e esse paciente não sofra devido a isso, tanto de forma física, quanto de forma psicológica, quanto de forma social. Então, é uma reflexão que eu proponho a vocês, como futuros profissionais de enfermagem, até que ponto a gente pode interferir, onde a gente pode melhorar como seres humanos, como os profissionais, para garantir uma morte sem dor para nossos pacientes. Uma morte feliz, uma morte em que eles vão tranquilos, vão felizes, assistidos e sem dor. Então, galera, muito obrigada pela atenção. Espero que tenha sido uma boa reflexão essa aula. Espero que parem para pensar um pouco mais sobre isso. E a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo e até mais.